Olá, igreja, graça e paz. Espero que toda malta esteja bem. Hoje vamos falar sobre o livro de Amós, um dos livros do Antigo Testamento, um dos profetas menores relatado na Bíblia. O livro de Amós nos traz uma poderosa mensagem sobre a justiça social, arrependimento e soberania de Deus. Eu vou dividir esse livro em 3 partes. O primeiro capítulo, os primeiros capítulos nos diz que é uma mensagem à nação de Israel. Ele fala sobre a falta de justiça social que estava ocorrendo em Israel. Lá no livro de 2 Reis 12, o texto nos relata que o norte já tinha conquistado a sua soberania 150 anos antes. O texto nos fala que Jeroboão II, ele era um líder militar de sucesso, onde tinha conquistado muitas riquezas e muitos territórios a Israel. Para algumas pessoas isso seria bom, mas aos olhos do profeta ele foi um dos piores reis que passaram naquele tempo. Com grandes riquezas conquistadas, permitiu que a idolatria e a injustiça fosse cada vez mais ao povo, e cada vez mais o povo caía no pecado. O texto nos diz que a injustiça era tão grande que Amós foi a Betel com o chamado de Deus a anunciar a palavra aos povos. O livro começa com duras acusações de Amós às nações vizinhas. Ele fala sobre a injustiça dos ricos perante o pobre. E quando ele acusa Israel, ele faz uma acusação 3 vezes maior e mais longa já feita por ele. Eles permitiam que os pobres fossem vendidos em escravidão por dívidas e em seguida negavam a representação jurídica para eles. E Amós, indignado com tudo isso, ele perguntava: e essa é a família que uma vez foi negada a justiça e a escravidão no Egito? A segunda parte desse livro, ele traz uma mensagem a Israel e aos seus líderes, onde ele alerta Israel sobre o julgamento divino, onde Deus vai trazer destruição ao seu povo. Israel tinha um grande chamado e uma grande responsabilidade, mas o seu pecado e a sua desobediência trouxeram grandes consequências. Amós se concentra em denunciar o pecado de Israel e a injustiça social e a opressão dos pobres. Amós adverte que a injustiça e a idolatria a outros deuses trarão o julgamento de Deus. Ele profetiza a destruição e o exílio como consequência do pecado do povo. No versículo 4 está escrito: assim diz o Senhor ao povo de Israel: busque-me e terão vida. Amós e os profetas chamam o povo para se arrepender dos seus pecados, mas Israel e seu rei os rejeitam. Então Deus enviará o dia do Senhor. Isso é um ato de justiça terrível contra Israel. Amós diz que uma nação poderosa virá e conquistará e dizimará as cidades, levando o povo de Israel para o exílio. Hoje sabemos que no livro de 2 Reis, capítulo 17, o exército assírio apareceu e fez exatamente o que Amós tinha dito. O livro termina com várias visões de Amós, que as representações simbólicas do dia do Senhor vindouro. O profeta vê Israel devastada por uma nuvem de gafanhoto, depois de um fogo escaldante e uma seguida repleta de frutas podres. E no capítulo 9, Amós fala sobre a sua visão que vê Deus batendo nos pilares do grande templo de Betel e todo aquele edifício desmoronando e destruindo todos os líderes e deuses de Israel. Amós fala que a justiça de Deus irá se cumprir sobre Israel, não deixando um escapar de sua mão. Mas na última parte desse capítulo, ele também oferece uma mensagem de esperança e restauração futura. Nessa última parte, vemos uma luz de esperança. O Senhor dos Exércitos nos diz que um dia ele vai restaurar a casa de Davi. Aqui nós sabemos que ele enviou o rei Messias, descendente da casa de Davi, o que surpreendentemente irá incluir pessoas de todas as nações. E naquele dia, toda a devastação causada pelo pecado de Israel e a devastação de Deus será revertida. E pela misericórdia do Senhor, nós também estamos incluídos. Vimos então nesse maravilhoso livro a relação entre a justiça e a misericórdia de Deus. E assim, através das palavras de Amós, ainda hoje ouvimos o seu chamado. A mensagem de Amós continua relevante até hoje,
pois nos lembra da importância e a justiça social, da necessidade de arrependimento e da soberania de Deus. Ele nos desafia a viver de acordo com os padrões de Deus e a defender os direitos dos oprimidos e marginalizados. Devemos aprender com os erros e desastres de Israel para abraçarmos uma verdadeira adoração a Deus que deve sempre levar justiça e amor ao próximo. Espero que, assim como o Espírito Santo tenha falado ao meu coração, esse livro também possa falar ao de vocês. Eu fico por aqui, Malta. Deus abençoe todos vocês.